Olá, meus queridos amigos, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de sábado. É claro que eu gostaria de estar aqui em melhores circunstâncias do que estas em que nós nos encontramos agora. Infelizmente, a maioria de nós enfrentando uma quarentena dentro de casa, mas a gente aproveita esses momentos que a gente está dentro de casa para estudarmos a palavra de Deus, para aprendermos mais daquilo que Deus deixou para nós registrado em sua palavra. E a gente está transmitindo agora ao vivo tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Eu estou vendo aí que o pessoal já está entrando aqui no Instagram, né? Tá o pastor Vinícius, Moura, Rosenaldo, né? Juan, Thaís, Cibele, a Giliardi Queiroz, corredores, enfim, né? É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós iremos fazer um estudo da Palavra de Deus. Eu sei que no meio da crise que a gente está vivendo, a gente fica um pouco preocupado e é muita notícia, a gente pensa o tempo todo em notícia, ouve o tempo todo de notícia ruim, e isso faz com que a nossa cabeça fique aí focada nos problemas, focado nas coisas ruins. E eu quero nesse momento, junto com vocês, meditar na Palavra de Deus para que nós, então, desviemos o nosso foco do problema e coloquemos o nosso foco em Deus, que é realmente quem merece a nossa total atenção, né? Eu quero mandar um abraço aqui pro Júnior também, que está aí, todo mundo que está entrando. Deus abençoe muito vocês. E para a gente fazer esse nosso estudo da Bíblia, eu gostaria de convidá-los para que nós iniciássemos com uma palavra de oração. Vamos falar com Deus? Querido Deus, nós iremos agora meditar na Tua Palavra, porque nós sabemos que é nela que nós encontramos o nosso refúgio, que é na Tua Palavra que nós encontramos a mensagem de esperança, e nós queremos nesse momento ser confortados por Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse há pouco, nós estamos transmitindo tanto no Facebook quanto no Instagram, então eu vou alternar aqui a minha visão entre os dois. Mas acompanhe comigo aí, a gente vai fazer um estudo bem bacana da Bíblia para a gente aprender um pouquinho mais e para que nós entendamos em quem nós devemos focar a nossa esperança nesse tempo de crise. E a história que eu separei para meditar com vocês agora nesse momento é uma história de um personagem que é um dos personagens de mais destaque dentro do texto bíblico. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia dedica 66 capítulos só para contar a história desse personagem. Além disso, ele também é o segundo personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. São 59 referências no Novo Testamento acerca desse personagem que nós iremos estudar. E esse personagem ficou conhecido no decorrer da história, principalmente no cristianismo, como o homem segundo o coração de Deus. Agora você já sabe quem é esse personagem, que é o personagem Davi. Esse mesmo, esse Davi que possui uma história cheia de altos e baixos, de momentos de glória, mas momentos de fraqueza. E a história de Davi se assemelha muito àquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Davi se mostra como um ser humano, como qualquer um de nós. E ele possui fraquezas como todos nós temos, mas quando ele confiou plenamente em Deus, ele alcançou grandes coisas ao lado do Senhor. E eu quero junto com vocês estudar um pouquinho sobre a história desse tão maravilhoso personagem bíblico. E eu quero começar com vocês, o texto que nós iremos meditar está em 1 Samuel capítulo 15 e 1 Samuel capítulo 16. Ou melhor, esquece, 1 Samuel 16 e 1 Samuel 17. Os dois capítulos que nós iremos meditar um pouquinho. E para começar, eu quero contar uma história, uma ilustração para vocês, para que vocês pensem um pouquinho nisso aqui. Olha só, uma certa vez um carteiro, depois de selecionar todas as cartas que ele havia recolhido, ele reparou que entre as cartas havia uma carta diferente. E nessa carta que ele reparou que era diferente, ele percebeu que estava escrito assim: destinatário, Deus, cidade do paraíso, jardim do céu, rua da eternidade. O carteiro ele ficou completamente intrigado quando ele recebeu aquela carta. E ele chamou o supervisor dele e falou: olha aqui essa carta, eu não sei o que fazer, para quem entregar, porque a pessoa que escreveu mandou endereçada para Deus. E aí o supervisor chamou os outros companheiros lá daquela agência e todos abriram a carta e leram as seguintes palavras dentro da carta: querido Deus, eu estou com problemas muito sérios e preciso que o senhor me mande R$300.
eu estou com um aluguel atrasado, eu vou ser despejado da minha casa, minha esposa está de cama e eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel atrasado. Senhor, me ajude. Além de tudo isso, eu tenho um problema maior porque o meu filho ainda quebrou as pernas. Eu estou desempregado e eu não tenho condições de me manter. Por favor, Senhor, me mande R$300. Quando aquele servidor público leu aquela carta dos Correios, os funcionários do Correio estavam em lágrimas ao ouvirem aquelas palavras. Ficaram profundamente tocados. E eles decidiram fazer aquilo que a gente chama de vaquinha, aquela arrecadação. Cada um doou um pouquinho. Um doou 10, outro 20 e tal. E quando eles contabilizaram todo o valor, eles perceberam que dos R$300 que o homem havia pedido para Deus, eles haviam conseguido arrecadar 250. O que eles fizeram? Pegaram aqueles R$250, colocaram dentro de uma carta, de um envelope, selaram o envelope e enviaram essa carta de volta para o homem, como se fosse a resposta de Deus para a carta que ele havia enviado para Deus. Quando a carta chegou na casa do homem, o homem ficou extremamente animado. Ele pegou a carta, olhou para sua esposa e falou: não te falei, mulher, que Deus ia atender o nosso pedido? Olha aqui está o dinheiro que Deus mandou. E quando ele abriu a carta e ele contou o dinheiro, 50, 100, 150, 200, 250, diz a história que ele olhou para o dinheiro, olhou para a carta, contou de novo o dinheiro, 250, e aí diz então que ele foi até a sala de sua casa, se ajoelhou e fez a seguinte oração: querido Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor ouviu minha oração, atendeu o meu pedido através da carta, mas eu quero fazer para o Senhor um pedido especial. A próxima vez que eu mandar para o Senhor uma carta pedindo para que o Senhor me mande dinheiro, mande para mim um cheque nominal a mim. Porque eu estava contando aqui o dinheiro e só encontrei 250. E eu tenho certeza que aqueles sem vergonhas do correio me roubaram R$50. Tremenda injustiça, não é verdade? E nós muitas vezes somos assim. Nós cometemos injustiça para com as outras pessoas, nós julgamos segundo a aparência e não de acordo com a realidade dos fatos. E quantas vezes nós já fomos injustos em fazer isso? Nós não temos o direito de julgar sem conhecer de verdade. E a primeira parte da mensagem que nós vamos ver agora nesta tarde fala acerca dessa questão de julgamento. O reinado do rei Saul ia cada vez de mal a pior. Ele não dava atenção para os conselhos que o profeta Samuel dizia a ele. Ele rejeitava as mensagens proféticas e aquilo foi se intensificando a tal ponto que chegou um momento que Deus disse para o profeta Samuel que ele havia rejeitado Saul e já havia escolhido outro para reinar em lugar de Saul, que era um homem segundo o seu coração, vocês já sabem, Davi. E Deus então enviou Samuel até a cidade de Belém Efrata, na casa de Jessé. 1000 anos antes de o Salvador do mundo nascer numa manjedoura, lá na cidade de Belém, o profeta Samuel, velhinho, com seu cajado, desceu as mesmas colinas de Belém, até aquele pequeno vilarejo, para transmitir a mensagem de Deus e para ungir o futuro rei de Israel. A chegada do profeta causou grande alvoroço na cidade. O versículo 4 de 1 Samuel capítulo 16 diz que quando Samuel chega na cidade, as pessoas foram até ele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Imagine, o grande profeta de Israel ir até o pequeno vilarejo de Belém. Que sentido faria aquilo? Samuel então responde que sua ida era de paz e pediu para que os filhos de Jessé se apresentassem diante dele. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 4. Se você estiver com a sua Bíblia aí, vá acompanhando conosco aí, tá bom? Então olha só, quando os filhos de Jessé se apresentam e a família toda está reunida, o profeta começa a sua inspeção. Ele olha um por um, e o primeiro que aparece para Samuel enche os olhos do profeta de alegria. Diz o versículo 6 que aquele homem que se apresentou diante de Samuel era um homem bonito, forte, de porte principesco. E quando Samuel olhou para aquele homem, Samuel pensou: certamente esse é o escolhido de Deus. Mas a resposta que Deus deu para Samuel o surpreendeu. O versículo 7, Deus disse para Samuel as seguintes palavras: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o Senhor, porém, vê o coração.
Não era o alto e belo que Deus estava procurando. Ele não estava procurando alguém de aparência exterior, mas alguém de coração renovado, alguém que realmente tinha caráter. E nós, seres humanos, somos tentados a julgar as pessoas por sua aparência. Mas Deus, ele não é assim. Ele vê o que os olhos humanos, muitas vezes, não conseguem ver. Um a um, os filhos de Jessé vão se aproximando do profeta, e vez após vez o profeta vai ouvindo da parte de Deus de que não era aquele que Deus havia escolhido. E aquilo vai causando uma angústia no coração de Samuel, a tal ponto que diz o versículo 11, que Samuel faz uma pergunta, talvez com angústia, para Jessé: acabaram-se os teus filhos? E a resposta de Jessé é surpreendente, porque ele diz as seguintes palavras: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. O termo bíblico aqui usado para mais moço, ele indica mais do que diferença de idade. Ele indica também diferença de posição. É como se Davi fosse considerado pelo seu pai, pelos membros de sua família, como o mais desprezado de todos. E de fato era assim. Na cultura do Oriente Médio, as pessoas tinham em grande estima o filho primogênito e geralmente desconsideravam aquele que era o filho mais novo. Mas o que a família de Davi e mesmo o profeta Samuel não sabiam era que aquele garoto que agora estava lá no campo cuidando das ovelhas de seu pai, o desprezado pastorzinho, seria, como eu já mencionei, o personagem mais citado da Bíblia. Ele seria aquele que habitaria, que conquistaria a cidade mais famosa do mundo, Jerusalém. Ele seria um dia chamado de guerreiro, de rei, de matador de gigantes, mas nesse dia ele nem sequer foi incluído na reunião familiar. Eles não sabiam que aquele pequeno rapaz, Davi, um dia o Filho de Deus, quando viesse aqui nessa terra, seria chamado pelo título de Filho de Davi. Nesse momento, ele é apenas um rapaz esquecido e desprezado num remoto vilarejo do Oriente Médio. Mas Deus vê o que o homem não consegue ver. É possível que você também, que está assistindo essa live, já tenha, em algum momento da sua vida, se sentido desprezado. É possível que você tenha algumas vezes pensado que Deus te abandonou em meio às circunstâncias adversas da vida, em meio aos problemas que nós estamos enfrentando na realidade atual. Mas eu quero que você se lembre que da mesma maneira que em meio a uma tão grande nação como Israel, Deus viu um pequeno vilarejo Belém, e dentro do pequeno vilarejo de Belém, a família de Jessé, e dentro da família de Jessé, ele enxergou o rapaz Davi. Deus também olha para você com amor, ele cuida de você, e ele em nenhum momento tira os seus olhos de amor da sua pessoa. Ele está cuidando de você. Quando Davi, lá no campo, recebeu a notícia de que o grande profeta Samuel estava pedindo por ele, eu imagino que o coração de Davi palpitou fortemente. O grande profeta querendo viver. E quando Davi entrou naquela sala, naquele lugar onde eles estavam reunidos, tudo que os olhos humanos conseguiam enxergar era um adolescente, magricelo, provavelmente cheirando a ovelha, talvez precisando de um banho, mas o que os olhos divinos viram foi um coração que o buscava. E imediatamente Deus deu a ordem para Samuel, registrada no versículo 12 de 1 Samuel 16, que diz assim: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Aquele rapaz, apesar de todos os seus defeitos, estava disposto a dar o seu coração a Deus e a buscar o coração de Deus com todas as suas forças. A pergunta que eu te faço é: você também tem procurado fazer o que Davi fez? Entregar o coração todos os dias a Deus, pedindo para que Ele te molde, para que Ele ajude com que você consiga vencer as circunstâncias adversas da vida, refletindo a bondade e o caráter do coração amoroso de Deus, do coração amoroso de Jesus? Vocês conhecem a história de Davi. Depois de Davi ser ungido por Samuel, ele não foi até Saul falando: Saul, desce do trono, agora eu que vou ser o rei. Não, ele estava disposto a aguardar o tempo de Deus para que ele se tornasse rei de Israel. E então a Bíblia diz que algum tempo passou e nós chegamos até a cena do capítulo 17,
E é essa cena que eu quero me concentrar mais com vocês, para que vocês prestem bastante atenção, porque ela tem a ver com a circunstância que a gente está vivendo hoje, dessa crise do coronavírus. Olha só, o capítulo 17 é uma história muito conhecida, as crianças amam essa história, o enfrentamento de Davi contra Golias. Desde a unção de Davi, várias coisas haviam acontecido na vida dele. Ele tinha ido trabalhar no templo, tocar harpa para o rei, conheceu as realidades do palácio e sempre que ele podia voltava até a sua localidade para cuidar de suas ovelhas. Mas um dia, numa determinada manhã, Davi ele recebeu de seu pai uma incumbência muito simples. Os irmãos de Davi estavam em uma guerra. Lá no vale de Elá, o povo de Israel estava em confronto contra os maiores inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus. E 3 dos irmãos de Davi estavam na guerra, e o idoso Jessé queria saber como é que seus filhos estavam. E disse assim: Davi, leve pão para os seus irmãos e queijo para os oficiais. Uma tarefa simples, não é verdade? Mas o que Jessé não sabia é que Deus havia confiado a Davi uma tarefa muito maior, muito superior. E aqui vai uma lição para você. Quando surgirem pequenas atividades para que você faça, faça com todo o seu coração, dê o seu melhor, porque é possível que através dessas pequenas atividades, Deus esteja preparando para missões muito maiores. Quando Davi chega até o acampamento de Israel, ele se depara com uma cena muito estranha e ele logo percebe que alguma coisa errada estava acontecendo. Quando ele pergunta, ele descobre que o campeão dos filisteus, um gigante de quase 3 metros de altura, forte, com uma super armadura, desafiava o povo de Israel. Durante 40 dias o gigante solicitava um rival para que lutasse contra ele. E desafiava o Deus de Israel, dizendo: quem vencer vai demonstrar qual Deus é o mais poderoso. Mas nesse momento o que eu queria chamar a atenção de vocês é para as palavras do exército de Israel e para a atitude deles diante de Golias. Olha só, a gente está numa crise, a gente está enfrentando um problema sério. E olha a atitude de Israel diante desse problema sério. Se você ler o versículo 11 de 1 Samuel 17, diz assim, ó: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras, espantaram-se e tremeram muito. Eu quero que vocês imaginem comigo essa cena. Um exército tão experiente como o de Israel, tremendo, morrendo de medo de um gigante, 40 dias o gigante desafiando, e eles 40 dias morrendo de medo do gigante. Quando Davi viu aquela cena, ele ficou assustado. No versículo 24, eles dizem o seguinte, ó: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele e temiam grandemente. Era uma cena incomum. Esse exército já havia ganhado muitas batalhas, mas agora tremiam diante de um problema, diante de um gigante filisteu. Mas sabe o que me chama mais atenção? É o seguinte: quando você olha para as palavras dos soldados de Israel, você descobre qual era o problema deles. Quer reparar comigo? Olha só. No verso 25, olha a conversa dos soldados israelitas. Eles dizem assim, ó: e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. É uma coisa interessante porque ao ler as palavras dos exércitos israelitas, você se depara que o povo de Israel só falava no gigante. Eles só pensavam no gigante. Eles falavam do tamanho do inimigo, da força do inimigo, da armadura do inimigo. E parece que tudo que o povo de Israel conseguia enxergar era o poder do inimigo. Tudo que conseguiam ouvir eram os desafios diários do gigante contra eles. E o grande problema de Israel era exatamente esse. Eles estavam focados no inimigo, estavam focados no problema, estavam focados na dificuldade. E quando nós nos focamos no problema, quando nós nos focamos na dificuldade, quando nós falamos no inimigo, pensamos no inimigo, compartilhamos sobre o inimigo, nós deixamos de enxergar a Deus e o poder dele. As tentações acabam parecendo mais fortes para nós do que elas são em realidade. Nós acabamos ficando sem forças para resistir. Eu não sei se vocês se lembram da história de Pedro, quando Pedro andou sobre as águas com Jesus. Diz a Bíblia que Pedro começou a andar sobre as águas, passou a se sentir autoconfiante, e no momento em que ele começou a olhar para as ondas ao redor de si e tirou o olhar de Jesus, o que foi que aconteceu? Ele afundou.
E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós tiramos o nosso foco de Deus e começamos a olhar para o problema, para o vírus, para as circunstâncias ruins, para a calamidade que está se espalhando, nós acabamos deixando de confiar plenamente no poder do nosso Deus. Mas nesse momento eu quero convidar você a analisar comigo o outro enredo dessa história. E esse, na verdade, é o enredo principal. Essa história não é a história de Davi contra Golias. Eu quero que você, a partir de hoje, dê outro nome para essa história. Essa história deve se chamar o foco em Deus versus o foco no problema. O foco em Deus versus o foco no gigante. Vamos reparar um pouquinho agora na atitude de Davi. Estou vendo aqui várias pessoas aqui mandando um abraço aqui, né? Olha, gente, um abraço para todos vocês aí. Vamos continuar aqui com o nosso estudo da Bíblia. Vamos reparar então na atitude de Davi. Então, o exército israelita falava no gigante, pensava no gigante, olhava para o gigante, era especialista no gigante. Mas e Davi? No versículo 26 do capítulo 17 de 1 Samuel, nós encontramos as primeiras palavras de Davi. Não só nesse capítulo, mas são as primeiras palavras de Davi em toda a Bíblia. E reparem nas palavras de Davi. Ele diz o seguinte, ó: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Reparem nas palavras de Davi. Parece haver nas palavras de Davi um certo desprezo para com Golias. Ele chama Golias de este filisteu incircunciso. É claro que Davi havia ouvido também a voz de Golias, mas a diferença entre Davi e todo o exército de Israel é que Davi enxergou mais do que o gigante. Ele enxergou além do gigante. E na sua primeira fala aqui no verso 26, ele cita o Deus vivo. Ele exalta o Deus de Israel. E não para por aqui. Ele faz isso novamente quando ele vai na presença de Saul. Se você ler o versículo 37, quando ele vai na presença de Saul, ele fala que Deus o havia livrado anteriormente e que o Senhor, Deus de Israel, estaria com ele. Ele confiava no poder de Deus. E se você seguir lendo o relato desse capítulo, você vai novamente ver Davi falando sobre o poder de Deus diante do gigante nos versículos 45 até o 47. É interessante porque Davi cita a Deus, ele não cita o problema, ele não fica focado no problema, ele está focado em Deus, ele enxerga a Deus e ele pensa no poder de Deus. E outra coisa que me chama muito a atenção, ele diz que Deus é o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Senhor. Ele também diz que há Deus em Israel, ele confiava no poder de Deus. Ou seja, enquanto todos pensavam e falavam no gigante, Davi pensava em Deus e não falava em outra coisa a não ser em Deus. Enquanto os soldados israelitas eram especialistas no gigante e no poder do gigante, Davi era especialista em Deus e no poder de Deus. Porque Davi conseguia enxergar o que os outros não estavam enxergando. Davi se recusa a ver o que eles viam e aceita ver o que eles não conseguiam ver, que há um Deus acima de tudo que está no controle de todas as coisas. E eu gostaria de chamar mais uma vez a atenção de vocês para uma coisa interessante. Reparem nas palavras de Davi no versículo 26, no finalzinho. Ele diz assim, ó: os exércitos, no plural, do Deus vivo. E se você vai um pouquinho mais para frente, no verso 36, ele cita de novo, os exércitos do Deus vivo. E se você vai de novo mais para frente, no verso 45, ele fala, o Deus dos exércitos de Israel. O observador comum olhava para aquela planície e tudo que conseguia enxergar era um exército de Israel. Mas Davi não. Ele conseguia ver os pelotões de anjos celestiais enviados do céu para os auxiliarem naquelas batalhas. Não pensem que nós estamos sozinhos nessa batalha. Não pensem que nós estamos sozinhos nessa crise contra esse vírus. Deus está enviando seus anjos poderosos para nos auxiliar. Ele quer que nós olhemos acima das dificuldades. Ele quer que nós confiemos que há um Deus no controle de todo o universo. Clame a Deus, fale sobre Deus, compartilhe sobre o amor de Deus. Porque isso vai fazer a diferença na sua fé e na fé das outras pessoas também. Se você fizer uma conta aí na sua casa, em 1 Samuel capítulo 17, Davi cita apenas 2 vezes o gigante. E nas 2 vezes que ele cita o gigante, que é no versículo 26 e depois um pouquinho mais para frente,
ele cita com desprezo, não confiando no poder do gigante. Mas pelo contrário, se você ler a fala de Davi, ele 9 vezes, na fala curta que tem nesse capítulo, exalta o poder e a soberania de Deus. Isso significa que Davi pensava 4 vezes mais na bondade e na graça de Deus do que na força do gigante, do que no problema que estava diante dele. E a pergunta que eu faço para você é: será que a sua lista de bênçãos é 4 vezes maior do que as suas reclamações? Você pensa 4 vezes mais na graça de Deus do que no peso da sua culpa, do que nas circunstâncias adversas? A sua esperança nesse momento de crise é 4 vezes maior do que o medo que você está sentindo? Você está disposto e propenso a descrever 4 vezes mais a força do seu Deus do que as exigências do seu dia ou as circunstâncias desfavoráveis que estamos enfrentando? Sabe, meus amigos, não há na história de Davi milagres sobrenaturais. Na história de Davi o mar não se abre, não existe carruagem de fogo, não tem ressurreição de mortos, mas o milagre da história de Davi está na confiança desse pequeno rapaz no poder do seu grande Deus. E outro ponto que certamente vale menção aqui é o motivo pelo qual Davi disse que confiava no poder de Deus. Quando você lê a fala de Davi para Saul, dos versos 34 a 37, quando Saul fala: Davi, mas você não tem condições de enfrentar esse gigante, a resposta de Davi é muito interessante. Ele diz assim: olha, rei, um dia eu estava cuidando das minhas ovelhas e veio um urso e Deus me ajudou a vencer o urso. Um dia veio um leão e Deus me ajudou a vencer o leão. E aí ele conclui sua fala assim, de que o mesmo Deus que o havia ajudado a vencer o urso e que o havia ajudado a vencer o leão, o ajudaria a vencer aquele gigante. Quando Davi olhava para trás e lembrava da maneira que Deus o havia conduzido, da proteção de Deus, do cuidado de Deus, de como Deus havia conduzido a história da vida dele, isso fazia com que ele tivesse segurança nas batalhas presentes e também nas batalhas futuras. Todas as vezes que você se sentir desanimado diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, olhe para trás, relembre o cuidado de Deus por você no passado, perceba como Ele está no controle de tudo, como Ele conduz a história, e ao revisar a sua história passada, isso vai fazer com que você tenha confiança de que o mesmo Deus que cuidou de você no passado, cuida de você hoje e cuidará de você por toda a eternidade. O desfecho final dessa história vocês conhecem bem. Davi coloca sua armadura em Davi, ou melhor, Saul coloca sua armadura em Davi. Davi se sente desconfortável, desajeitado, nunca tinha usado uma armadura. Ninguém acreditava que Davi conseguiria vencer o gigante, a não ser ele mesmo. Ele vai até a beira do riacho, se ajoelha e ali encontra 5 pedras lisas para usar em sua funda. Apenas uma nota importante cabe aqui. A funda, ela não era um simples instrumento de brinquedo de criança. Era um instrumento de guerra. Davi se preparou para usar a funda. Assim também nós devemos estar preparados para enfrentar a crise que nós estamos enfrentando hoje. Davi conhecia seu instrumento de batalha. E quanto mais nós nos prepararmos para as crises e para os problemas que estamos enfrentando, mais Deus vai poder nos usar. Maiores serão as nossas vitórias. Diz então a Bíblia que Davi corre até o encontro do filisteu. Há um silêncio sepulcral em todo o vale. O único som que se ouve é o da funda de Davi esticando. No momento em que o gigante começa a correr violentamente na direção de Davi, eu quase consigo imaginar os irmãos de Davi fechando os olhos, olhando para o lado e pensando: pronto, é agora que o meu irmão vai morrer. E sabe que a tendência natural das pessoas é fugir dos problemas, é se esconder das dificuldades. Eu não estou falando a respeito da quarentena, estou falando de não vivenciar a realidade dos fatos. A gente quer se esconder, não quer aceitar o que está acontecendo. A gente tenta fugir dos problemas, mas Davi não foi assim. Ele não fugiu do problema, ele enfrentou o problema com coragem e no poder de Deus. Diz então a Bíblia que Davi pega a sua funda, coloca a pedra, gira, gira, gira e atira uma pedra que foi certeira na testa do gigante, que diante de toda aquela multidão reunida cai sem vida no chão. Foi uma vitória espetacular, digna de ser registrada no livro sagrado de Deus. Essa história,
ela não termina aqui. A Bíblia diz que os soldados de Israel, ao verem a fé de Davi e ao verem a vitória que Deus havia concedido a Davi, retomaram sua coragem, pegaram suas espadas e batalharam em prol do povo de Deus. Isso significa que quando nós somos corajosos, quando nós confiamos em Deus, as nossas vitórias ao lado de Deus são uma fonte de motivação para as pessoas que nos cercam também. A fé daquele pequeno jovem tem inspirado a fé de milhares de pessoas ao redor dos tempos e no decorrer da história. E chegando ao fim dessa reflexão breve que eu quis fazer com vocês aqui, eu queria relembrar vocês que, em primeiro lugar, Deus vê o que os homens não conseguem ver, porque Ele olha o coração. Deus está mais interessado naquilo que está dentro de você do que aquilo que está no exterior. Os fariseus eram sepulcros caiados, pareciam belos à vista, mas por dentro o coração era cheio de rapina. Deus quer transformar o seu coração e a sua vida. Use esse momento de crise para se aproximar de Deus. Em segundo lugar, essa história nos mostra que Davi enxergou aquilo que os soldados não estavam enxergando, porque ele não se concentrou na dificuldade, ele se concentrou em Deus. Então não olhe só para a dificuldade, olhe além da dificuldade, fale sobre Deus, pense em Deus, fale sobre o amor desse Deus, compartilhe o poder desse Deus, porque Deus é maior do que coronavírus, Deus é maior do que crise, Deus é maior do que qualquer problema e Ele está no controle da história. É nosso dever então, meus queridos amigos, olhar para as outras pessoas como Deus vê, nos compadecermos dos sofredores e ao mesmo tempo faça com que o seu Deus cresça, porque daí o seu gigante vai diminuir. Concentre-se primeiro e na maior parte do tempo em Deus, porque as vezes em que Davi fez isso, os gigantes caíram, e os dias em que ele não fez, foi Davi que caiu. Concentre-se em Deus e os seus gigantes cairão. Que Deus abençoe você, que você tenha um restante de sábado abençoado e feliz, e que você se lembre que há um Deus no controle de tudo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.